Pronto. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Carla, sou formadora do Matema, acho que vocês já ouviram falar do Matema, que é um grupo de pesquisa e formação de professores, e hoje nós estamos aqui nesse encontro previsto para esse início de tarde, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o plano de ação, que é uma proposta que nós estamos apresentando, é uma solução educacional, pensando nesse momento que nós estamos vivendo, né? Um momento onde os estudantes ficaram muito tempo no ensino à distância, no ensino remoto, por conta da pandemia. Muitos agora estão voltando para o ensino presencial e, provavelmente, vocês já identificaram algumas fragilidades, né? Algumas dificuldades nesses estudantes em função do tempo que eles tiveram ensino remoto. Nós sabemos que alguns não tiveram acesso às propostas que vocês encaminharam, outros, mesmo com acesso, não conseguiram avançar muito na aprendizagem. Então, nós nos encontramos num momento muito delicado, né? Nós, professores, temos muitos desafios neste momento, pois temos que retomar e desenvolver as habilidades ainda não consolidadas, muitas vezes previstas para anos anteriores, que ainda não foram consolidadas, mas também não podemos ficar só retomando, nós precisamos também, além da retomada, permitir que os estudantes avancem em suas aprendizagens. Então, esse é um momento muito desafiador. Então, nós vamos falar sobre algumas possibilidades. O plano de ação, só para dar uma ideia inicial, ele parte das habilidades que estão na BNCC, sim, só que especialistas olharam para essas habilidades e selecionaram as habilidades que são focais, essenciais, que os estudantes precisam desenvolver no ano em curso. E a ideia é trabalhar essas habilidades essenciais, focais, porque a partir delas os estudantes terão condições de desenvolver todas as demais habilidades ao longo do processo, né? Então, essas habilidades essenciais estão presentes no plano de ação, do qual nós vamos conversar a partir de agora, e a proposta é trabalhar estas habilidades essenciais de forma integrada, para potencializar a aprendizagem dos estudantes. Antes de eu começar a compartilhar a minha tela, eu queria combinar com vocês o seguinte: nós estamos num grupo não muito grande de professores, todas as contribuições de vocês são sempre muito bem-vindas, as falas, as dúvidas, então fique à vontade. Sempre que considerar pertinente, você pode abrir o microfone, pedir a palavra, para que a gente mantenha esse diálogo durante a nossa formação, que está prevista para durar até aproximadamente as 15h15, ok? Enquanto você não estiver com a palavra, eu peço que, por gentileza, você mantenha o seu microfone fechado, por conta do ruído que fica na sala, mas sempre que desejar, você, por favor, abra seu microfone e faça suas colocações. A partir de agora, eu vou começar a compartilhar a minha tela e, muitas vezes, o professor coloca no chat alguma fala, alguma pergunta, e pode acontecer de eu não conseguir visualizar, porque eu estou compartilhando a tela. Por isso que eu deixo à vontade para que você abra o seu microfone, ok? Eu vou começar a compartilhar a minha tela, mas todos que chegarem após esse momento serão bem-vindos, a gente recebe e acolhe, tudo bem? Alguma pergunta antes de eu começar o compartilhamento da tela? Não? Enquanto eu inicio aqui o compartilhamento, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês... Marisa, eu já te escuto, eu vi que você levantou a mão. Vocês já tiveram um primeiro contato com o plano de ação? Vocês já realizaram o roteiro de estudos que era um primeiro contato com o plano de ação? Vocês já tiveram esse momento? Já tiveram acesso a esse material que
chamado plano de ação, a essa solução pedagógica? Sim, pode só fazer com o dedo, se você quiser. Olha lá, o professor está dizendo que sim. Acho que alguns sim, já tenho sim. Ah, já tenho alguns sims. Tem alguém que não teve esse contato ainda e não tem problema, só para eu orientar a minha condução aqui. Se alguém não teve contato e quiser contar, não tem problema. Se você ainda não teve acesso a essa proposta, você terá algumas oportunidades daqui para frente, e fica sendo hoje, então, o seu primeiro contato, ok? Mas você vai ter outras oportunidades, é uma proposta muito interessante. Olha, o professor Nilson está dizendo que ainda não teve. Não tem problema, professor. Então, esse vai ser o seu primeiro contato hoje, mas, a partir de agora, você pode entrar em contato ou com o seu coordenador, ou caso você é o coordenador, você pode conversar com a equipe da secretaria para saber como você poderá acessar esse material que eu vou apresentar aqui, ok? Professor Juliano gostaria de falar, mas eu tinha uma professora também com a mão levantada, eu acho que ela baixou. Eu vou ouvir o professor Juliano, que ele levantou a mão, e se alguém mais quiser falar, fique à vontade. Pois não, professor Juliano? Então, professora Carla, meu nome é Juliano. Você não... Você está me ouvindo? Pois não. Consegue me ouvir agora? Sim, muito bem. Sim, muito bem. Eu sou aqui da Secretaria de Educação e eu vou estar à frente com os professores de matemática nas formações. Então, todas as unidades Que ótimo, professor. receberam os logins e os acessos para o Matema. Então, pode ser que talvez algum outro professor ainda não tenha recebido, mas as unidades escolares já receberam esses acessos aos materiais. Ah, que ótimo, muito obrigado por esse feedback. Então, assim, todo mundo vai poder acessar a partir de hoje. Não tem problema quem ainda não acessou, porque hoje é um primeiro contato mesmo. Então, fica aqui, quem já teve o primeiro contato, ok, aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Quem ainda não teve, fica como o primeiro contato agora. Alguém disse que não está conseguindo ouvir. Juliano, você me ouve bem? Como você já se comunicou comigo? Consigo visualizar os outros colegas aqui também. Tá. Professora Adriana também está dando um ok. Professor Fabrício está ouvindo, então acho que todos. Quem não está conseguindo ouvir, vê se o fone está bem encaixado, ou então despluga e pluga novamente, que às vezes volta ao normal, ok? Eu vou até aumentar um pouquinho o meu som para talvez ficar mais claro para todos. Pronto. Então, eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela para a gente iniciar a nossa conversa. Eu estou só autorizando quem está chegando. Ok. Não, nada, não. Tem alguém só com o microfone aberto? Eu vou pedir só para fecharem o microfone, para que eu possa iniciar aqui a nossa proposta. Né? Acho que tem alguém com o microfone aberto, por gentileza? Ok. Então, olha só. Agora eu vou compartilhar nossa tela e nós vamos dar início ao nosso diálogo, vamos fazer esse momento como um diálogo. Professora, o seu som parou de funcionar. Voltou? Agora sim. Obrigada, viu? E a Kerry está com o microfone aberto, se puder fechar. Eu estou pedindo. A professora Marisa levantou a mão. Professora Marisa, você gostaria de falar alguma coisa? Tem alguém com o microfone aberto. Eu peço que todos fechem o microfone, porque senão fica um ruído que atrapalha a ouvir. A professora Marina, acho. Ela gostaria de falar alguma coisa? Sim, eu gostaria. Tá me ouvindo bem? Sim, muito bem. Tá, então, assim, meu nome é Marisa, eu sou supervisora daqui da rede municipal, estou participando hoje para conhecer.
E assim que você colocou a primeira tela, que eu bati o olho rapidinho, eu já vi mais ou menos o que você vai falar nos próximos minutos. E vi que ele não tem a informação que eu preciso e que os meus professores estão me cobrando. A gente está fazendo esse curso, né? E muitos já elogiaram bastante, mas a gente gostaria de saber assim, quantos encontros serão, como que vai ser usado todas essas técnicas que vocês vão passar para a gente. A gente precisava desse feedback, entendeu? Porque a gente está fazendo sem saber o futuro. Quantas vezes nós nos encontraremos? Quantas vezes por mês? Sempre vai ser na quinta-feira, porque hoje eu tenho 2 professores que não estão aqui, porque é dia de folga deles. Então, são informações, né, de um planejamento de um curso que vai ser aplicado, que vai ser dado, que a gente precisa ter e a gente precisa passar para os nossos professores, para a gente se organizar também. Então, essa é a resposta que eu preciso de você agora, essa apresentação. Vocês foram contratados para quantos encontros e o que vocês vão passar para a gente? Vai ser usado pelo professor como um banco de informações ou como uma obrigatoriedade de um plano de ação já proposto? Essas 2 perguntas. Olha só, obrigada. Professora, suas perguntas são muito pertinentes. Então, primeiramente, esse encontro com o Matema, ele é único. É para apresentar a proposta e nós vamos vivenciar um recorte de um plano de ação que é destinado ao 8º e ao 9º ano. Por que eu digo um recorte? Porque o plano de ação ele é mais completo, ele tem previsão de duração de 4 meses. Né? Então, não daria para vivenciarmos tudo aqui hoje. Então, nós vamos vivenciar um recorte. Então, o objetivo hoje, o maior objetivo aqui hoje, é apresentar essa proposta. Agora, alguns alinhamentos, essa é uma proposta que tem flexibilização, não é algo engessado. Esses alinhamentos de como a rede vai encaminhar, como ela vai levar para a sala de aula, a partir de quando, são alinhamentos de vocês. Então, nós temos aqui algumas pessoas da secretaria que provavelmente estão fazendo essa organização e, muito em breve, irão passar essas informações para vocês. Eu, como formadora do Matema, eu não tenho como determinar como vocês vão aplicar, né? Isso é uma decisão da rede, de vocês. O nosso encontro hoje, ele é só hoje, ele é único, e é para apresentar um recorte do plano. Ficou mais claro, professora Marisa? Sim, ficou claro. Então, eu vou aguardar, então, que a secretaria nos oriente. Perfeito. Muito obrigada. Nada. Ok, então agora eu volto ao compartilhamento da nossa tela. Então, hoje nós faremos um momento de acolhimento, que já fizemos, vamos retomar o que foi o roteiro de estudos, que muitos já realizaram, vamos explorar o percurso, vamos trabalhar temas da matemática, quais os temas que eu selecionei para trabalhar aqui hoje. Então, nós vamos explorar congruência de triângulos, vivência de relações métricas, dedução algébrica do teorema de Pitágoras e a elaboração de problemas. Esse é o recorte que eu desenhei para hoje. Então, o nosso objetivo principal aqui hoje é ter um contato um pouco mais aprofundado com essa solução educacional chamada plano de ação. E nesse plano de ação nós temos objetivos relacionados à matemática. Então, nossos objetivos é conhecer como está estruturado o plano de ação e qual a metodologia utilizada e trabalhar as ideias de congruência e semelhança, proporcionalidade, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras e a elaboração de problemas. Tá? Então, esses são os nossos focos de hoje. Então, vamos retomar o que vocês já vivenciaram. Quem já teve acesso ao roteiro de estudos, que acho que a maioria já teve, vocês devem estar aí com seus registros por perto. Nesse roteiro de estudos, vocês foram orientados a visitar o plano de ação. E lá vocês se depararam com 3 perguntas. O que é o plano de ação?
o que contém o plano de ação e como ele está organizado. Então, eu gostaria de ouvir e, na verdade, conhecer as respostas que vocês deram para essas 3 perguntas. Por isso, eu preparei um mural colaborativo, que é um Padlet. Eu vou passar para vocês o endereço agora no chat. Quem já vivenciou o roteiro de estudos vai poder acessar nesse endereço que eu vou passar agora e vai poder responder uma dessas perguntas, aquela que você se sentir mais confortável. E a partir do que vocês registrarem, a gente vai ampliar as discussões. Tá? Então, olha só, deixa eu colocar o endereço para todos, quem tiver possibilidade, eu vou pedir para acessar, deixa eu só autorizar quem está chegando. Então, olha só, estou colocando no chat um link. Então, quem já realizou o roteiro de estudos já sabe o que contém e como está organizado um plano de ação. Então, eu vou pedir que vocês acessem esse link, por gentileza. Ao acessar esse link, você vai encontrar uma tela como esta, que eu estou compartilhando com vocês. Estão conseguindo visualizar? E aí, vocês vão... Eu coloquei 2 colunas para o que é, 2 colunas o que contém e 2 colunas como está organizado. Basta você clicar nesse sinal de mais e digitar a resposta que você gostaria de compartilhar com a gente. Eu só vou autorizar quem está chegando e a gente já começa a fazer a leitura, porque eu vi que já tem gente escrevendo. Então, eu vou esperar mais um minutinho. Quem gostaria de contribuir? Olha só, tem sugestões de atividades, contém sugestões de atividades. Perfeito. Quem quiser escrever o nome logo abaixo da sua contribuição, é muito bacana, porque facilita o nosso diálogo. Então, algum professor colocou, ou professora colocou, tem sugestão de atividades, e aí veio um complemento, tem orientações didáticas e metodológicas com propostas práticas. Exatamente essa proposta. Então, é uma solução, né, que contém orientações didáticas e metodológicas, propostas didáticas diferenciadas, propostas práticas. É um material de apoio para os professores e as unidades escolares. Muito bem, perfeito. Quem mais gostaria de contribuir? Como está organizado? Ele é prático, porque ele está em PDF, perfeito, professora, e, além do mais, ele é de fácil, dá para navegar, né, de um percurso para o outro, é bem tranquilo a navegação nesse PDF. Ele está organizado através de atividades que envolvem o cotidiano do estudante, sim, tem muitas atividades que, sim, podem ser levadas para a sala de aula. Temos mais uma colocação aqui, é uma solução educacional com a finalidade de auxiliar os professores no planejamento e na retomada das aulas presenciais e na continuidade de 2021, né? Vocês tiveram alguma realidade em 2021, talvez os alunos mais à distância, muitos sem acesso, e nós precisamos dar continuidade nesse processo. Ela está totalmente alinhada à BNCC e alinhada às habilidades focais, muito bem colocado. Então, eu estou vendo aqui que vocês, sim, já tiveram tiveram a oportunidade, sim, de ter contato. Então, olha só, ela contém um conjunto de orientações didáticas e metodológicas, com propostas práticas para cada ano escolar. Exatamente isso que vocês estão colocando. Ela contém uma priorização curricular, é verdade, então essas habilidades que são as focais. Ela começa com um vídeo de abertura que apresenta cada percurso, exatamente, professora.
São planos de ação, um para cada ano, que abrange as habilidades prioritárias em matemática, e tem também o de língua portuguesa, não é o nosso foco aqui, mas só para vocês conhecerem. Então, tem o plano de ação de matemática, o plano de ação de língua portuguesa, para todos os anos, desde o primeiro ano até o 9º ano. E já ampliando todas as colocações que vocês já trouxeram, que foram muito importantes e muito pertinentes, eu tenho certeza que essas colocações já estão passando uma visão para aquele professor que ainda não teve um primeiro contato com essa proposta, né, com o plano de ação. Então, vejam, cada ano escolar tem um plano de ação. Então, tem um plano de ação para o 8º, um plano de ação para o 9º, um plano de ação para o 6º, um plano de ação para o 7º. Cada plano de ação é proposto para um trabalho de aproximadamente 4 meses. E para cada ano, o plano de ação está dividido em 4 percursos. Então, tem o percurso 1, o percurso 2, o percurso 3 e o percurso 4. Então, fazendo uma continha rápida, aproximadamente 1 mês para cada percurso. Tudo bem? Hoje, nós não vamos vivenciar um percurso na íntegra, tá? Porque ele é muito extenso. Então, o que eu preparei para vocês hoje? Então, só sintetizando o que vocês já colocaram, assim, esse slide eu praticamente nem preciso falar, porque as contribuições de vocês já foram muito completas, mas o que é o plano de ação? É uma solução educacional para apoiar o professor nesse momento de retorno ao ensino presencial. Tudo bem? O que contém e como está organizado, a gente já falou aqui. Vamos avançar um pouquinho. Quando eu acesso... Quando eu acesso o plano de ação, eu encontro as habilidades que serão trabalhadas naquele percurso e as atividades daquele percurso. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem do percurso 3. E eu vou fazer um recorte desse percurso 3 do 9º ano para vivenciar aqui. Então, por exemplo, o percurso 3 do 9º ano tem 5 atividades. Nós não vamos vivenciar essas 5 atividades hoje, porque não dá tempo, ok? Deixa eu só autorizar quem está chegando. Porque não... eu vou parar de compartilhar só um minutinho, porque eu não estou conseguindo... Vocês estão me ouvindo? Só me dá um ok, assim. Ok. É que eu não estou conseguindo, às vezes, na hora de autorizar, trava. Então, agora travou, mas é só autorização. Daqui a pouco eu autorizo quem está chegando agora. Mas, enfim, vamos voltar ao percurso 3 do 9º ano, ok? Dentre as atividades que eu selecionei, a primeira atividade é um triângulo dobrável, uma dobradura. Nós não faremos essa atividade hoje, mas ao acessar o plano, você vai ter contato com essa proposta. E aqui nós vamos iniciar uma exploração já lá do percurso. Então, como vem o percurso, né? Ele vem, por exemplo, com atividades que geralmente começa com uma investigação ou com uma roda de conversa, até para a gente ir sentindo o que o aluno já tem, o que ele já traz, e verificando se ele traz os conhecimentos necessários para avançar. Então, por exemplo, a gente pode, no plano, existe a apresentação de 2 triângulos, como, por exemplo, esses 2, e aí algumas propostas para que os estudantes investiguem semelhanças e diferenças entre essas 2 figuras. Geralmente, a gente orienta para que vocês organizem as salas em pequenos grupos, né? E aí os grupos poderão decidir e registrar quais as semelhanças e quais as diferenças, e num determinado momento o professor convida alguns estudantes para compartilhar as suas conclusões.
todas essas orientações vêm detalhada como a gente sugere o encaminhamento da proposta. Eu vou mostrando aos poucos para vocês, ok? Então, vamos aqui. Aqui a gente vai vivenciar, ora como professor, na maioria das vezes, mas ora pensando no que o estudante poderia identificar. Então, por exemplo, pensa no seu estudante que está agora no 9º ano, ou até no 8º. Quais as semelhanças e diferenças que ele poderia elencar dessas duas figuras? Eu vou parar o compartilhamento só um pouquinho, acho que vocês já conseguiram anotar semelhanças e diferenças? Anota uma semelhança e uma diferença, aí eu paro o compartilhamento para a gente conversar. Então, eu vou parar só um pouquinho o compartilhamento. Pronto, agora eu consegui autorizar também. Isso. Então, imagine o seu estudante. Você propôs esta investigação, eles estão em grupos. O que você acha que eles poderiam identificar como semelhanças e diferenças? Quem quer contar uma semelhança? Olha, professora Elizabeth já colocou aqui ângulos e lados. Semelhanças ou diferenças nos ângulos e nos lados, professora? Se quiser abrir o microfone. Gostaria de falar, professora? Semelhanças. Quais são as semelhanças que o seu estudante poderia, por exemplo, identificar? Os ângulos e os lados. Tá. Qual a semelhança ou diferença entre os ângulos, por exemplo? Mesma medida. As medidas. Então, entre os ângulos, eles iam identificar semelhanças ou diferenças na medida dos ângulos, comparando os dois triângulos. Semelhanças. Então, eles poderiam observar que todos os dois triângulos têm os 3 ângulos com mesma medida, né? Comparando as medidas entre eles. E isso é uma semelhança. E diferença? Alguém identificou alguma diferença? Comprimento dos ângulos das retas. Comprimento, medida, isso. Os lados são diferentes e a posição dos ângulos também, né? A posição do triângulo também. Isso, então, a posição do triângulo está diferente, né? Os lados têm medidas diferentes, os ângulos têm medidas iguais, né? Comparando os dois. Que mais? Será que dá para falar mais alguma coisa? Então, eu vou voltar ao compartilhamento para a gente avançar. Então, essa é uma atividade que é um início, né, para a gente conhecer como é que o estudante está nessas questões da geometria. Então, olha só, algumas perguntas que tem lá no plano de ação. Está escrito lá, quais as diferenças e semelhanças entre eles. Vocês já trouxeram algumas e os estudantes poderiam falar até outras, viu? Eles poderiam falar, olha, os dois têm 2 ângulos vermelhos, pintados de vermelho, ou os dois têm lados pintados de vermelho também. São algumas semelhanças de diferenças, porque a gente não especificou que teria que ser semelhanças e diferenças de questões da geometria. Pode ser, por exemplo, por cor, por posição, como a professora colocou. E aí a gente continua a investigação. Olha para o lado vermelho de um triângulo e para o lado vermelho de outro triângulo. O que vocês identificam? Qual a relação entre eles? Vamos supor o lado vermelho de cada um dos 2 triângulos. O que a gente poderia aí observar sobre os lados vermelhos? Deixa eu autorizar quem pediu. Quem gostaria de falar o que observa entre os lados vermelhos dos 2 triângulos? Pode falar. Eles são proporcionais, né? Isso, essa já é uma análise bem avançada, mas
em relação a a comparação de todos os outros, eles são proporcionais. Mas quando eu olho só para os dois vermelhos, pode ser que o estudante ainda não chegue a essa conclusão. Eu vou pedir para fechar o microfone, por favor. Então, pode ser que numa primeira análise tenha alguém com o microfone aberto, por gentileza. Pode ser, obrigada. Pode ser que numa primeira análise eles não cheguem a essa conclusão. Olha, os lados são proporcionais. Mas eles poderiam observar, por exemplo, que o lado vermelho no triângulo menor, ele é oposto ao ângulo de 63 graus. E que no triângulo maior, o lado vermelho também é oposto ao ângulo de 63 graus. De repente, pode ser esse o motivo de que os dois estão pintados da mesma cor. Eles são opostos ao ângulo de 63 graus, cada um triângulo. A gente pode pensar, então, numa próxima exploração. Qual é o lado oposto ao ângulo de 66 graus no triângulo menor? Como ele chama, por exemplo? Né? Então, localiza o ângulo de 66 graus e localiza o lado oposto a esse ângulo no triângulo menor. Como chama e qual é a cor desse lado? Alguém gostaria de responder? Então, olha só, no triângulo menor, ângulo de 66 graus, o estudante localiza e depois ele identifica que o lado oposto chama B, né? E no outro triângulo, olha para o ângulo de 66 graus, olha para o lado oposto. E aí a gente vai trabalhando um conceito que não é muito claro para o estudante, que é a questão dos lados homólogos, né? Que são lados que são opostos aos ângulos de mesma medida. Então, aí avança. Então, quais são os lados homólogos? Aí os estudantes vão avançando nos seus conhecimentos. E aí, quando a pergunta vem qual a relação entre eles, todas essas perguntinhas estão lá como proposta no plano de ação, aí provavelmente eles consigam investigar e descobrir aquela relação que a professora já apresentou, até porque nós estamos num grupo de professores, né? Nesses dois triângulos, os lados são proporcionais. Mas como que eles poderiam ter certeza disso? Como eles poderiam investigar e concluir que os lados são proporcionais? Quem dá alguma sugestão? Só olhando assim, vocês acham que o estudante do 9º ano, por exemplo, ele já ia afirmar, eles são proporcionais ou ainda não? Como eles poderiam investigar essa proporção? Alguém tem alguma sugestão? Acham que talvez o uso de calculadora seria uma boa opção nesse momento? Talvez o cálculo da razão, professora. Isso, né? Perfeito. Poderíamos trabalhar a simplificação de frações ou até mesmo usar algum recurso tecnológico para verificar, né? dízimas periódicas. Isso, exatamente. Aqui dá para ampliar até para trazer a questão dos conjuntos numéricos, como você bem apontou aí, né? Então, a ideia é sempre que no plano de ação, então vamos voltar a falar um pouquinho dessa proposta. Vocês encontram atividades, mas essas atividades são investigativas. Os estudantes vão formular hipóteses, vão tirar conclusões, vão investigar e muitas vezes vão até descobrir, né, algumas propriedades, por exemplo. Não é? Então, essa é a ideia. E aí a gente vai fazendo perguntinhas. Depois que os estudantes identificaram que os ângulos correspondentes são congruentes, que os lados homólogos são proporcionais, aí vem a questão. Esse é um conceito muito importante para o 9º ano, porque a partir deste conceito,
a gente pode trabalhar aí as relações métricas, o teorema de Pitágoras. Então, esse conceito está atrelado à semelhança de triângulos, né? Então, é desta forma que a gente propõe a investigação para a semelhança de triângulos lá no plano. Então, por exemplo, né, como o professor bem colocou, a ideia de trabalhar com razões. Então, a primeira razão é o verde do maior, medida do lado verde do maior sobre a medida do lado verde do menor. E esse valor é 1,5. E aí ele vai fazendo outras razões. Lado vermelho sobre lado vermelho, e também é 1,5. Lado azul sobre lado azul, e também é 1,5. E, a partir daqui, a gente constrói, depois que eles investigaram, formularam hipóteses, aí a gente traz a ideia, né, do conceito e da definição de triângulos semelhantes. São aqueles que têm a mesma forma, ângulos correspondentes congruentes e lados homólogos proporcionais. Então, para vocês só conhecerem um pouquinho de como é apresentado o percurso, ok? Vamos avançar. Agora, o que eu queria que vocês pensassem novamente como estudante, que vocês identificassem quais as proporções que eu consigo identificar aqui. Usando letra nesse momento, tá? Não precisa ser os valores numéricos. Podemos trabalhar com esses dois triângulos e trabalhar com a ideia de valores variáveis, né? Porque esta definição vale para triângulos com qualquer medida, desde que eles obedeçam essas características. Então, eu vou pedir que vocês escrevam as proporções enquanto eu autorizo aqui quem está chegando. Tem um papel por perto, porque a gente vai fazer algumas investigações a partir daí. Já? Quem gostaria de contar quais as proporções que escreveu? Pode ser uma expressão só, mais do que uma expressão, como vocês registraram aí. Quem quer contar? Alguém gostaria? Eu vou convidar alguém. Posso? Deixa eu ver aqui. O professor Lucas já escreveu aqui no chat, é que agora que eu estou vendo o chat. O professor Lucas escreveu: D está para A, assim como... Espera aí que sumiu do professor Lucas aqui. Eu estou com... Como tem muita gente pedindo autorização, eu estou com... O meu chat está travado, sabe? Mas o professor Lucas tinha escrito: D está para A, E está para B e F está para C. E está para B e F está para C. Ok, professor. Mais alguém gostaria de contar como escreveu? E aí eu vou fazer já uma pergunta. Todo mundo escreveu da mesma forma que o professor Lucas? Ou teve alguém que utilizou uma forma diferente? Só invertir a fração mesmo, né? Então... Para D. Então já conta como foi, professor. Já é uma maneira diferente. A está para D, é igual a B para E, é igual a C para F. Só mudou a ordem mesmo. Já mudou a ordem. Mas você mudou a ordem e inverteu todas as frações. Sim, porque senão fica errado. Isso, uma só não poderia. Você inverteu todas. Perfeito, professora. Alguém escreveu assim... poderia ser o inverso de todas, o professor Tiago, foi o que a professora acabou de contar. Talvez na forma de segmento, AB está para BC, talvez, né? É uma outra forma de registrar. Perfeito. E eu trouxe uma também, olha. Essa daqui, acho que não é exatamente igual a do professor Lucas, mas é igual a da professora, que acabou de contar que ela inverteu as frações. É igual à sua, professora? Sim.
Então, vamos olhar todos agora para essa. Então, a gente já viu que não existe uma única maneira de registrar essas razões e essas proporções, né? E é importante conversar com os alunos sobre essas possibilidades. É importante que eles conheçam outras estratégias e validem todas elas, né? A ideia, num vocabulário assim adequado à idade deles, é que quando eu começo pelo A, eu estou começando pelo triângulo menor. Então, eu vou do menor para o maior. Quem começou do D sobre A, começou do maior para o menor. E como a professora falou, essa relação não pode ser invertida. Se eu começo do menor para o maior, eu sempre preciso ir do menor para o maior. E é importante que os estudantes tenham essa clareza, porque muitas vezes eles confundem e invertem uma das frações, e aí não está correto. Então, conhecer várias possibilidades enriquece o vocabulário, a maneira de resolver, as maneiras de resolver, e provavelmente ele não vai inverter, assim, conserva uma e inverte a outra, que não está correto. Ok? Agora eu vou pedir para todo mundo olhar para essa que eu trouxe aqui, só para todo mundo ter o mesmo ponto de partida. Quais as mudanças, sem ser inverter as duas frações, que a gente já conversou, existem outras mudanças que eu posso utilizar para escrever estas mesmas proporções? Quem saberia dizer outra mudança, além de inverter e além de usar segmento AB, segmento BC, como um professor colocou aí no chat? Quem saberia me dizer que outras mudanças e que propriedades, né, me garantem que eu poderia fazer essa mudança? Alguém gostaria? Então, eu vou trazer aqui um registro. Vamos olhar somente... Opa, desculpa. Vamos olhar somente para esta primeira igualdade aqui. Pergunto, ela está relacionada com a proporção apresentada anteriormente? Sim ou não? Sim. Sim, ela é uma parte da proporção que nós havíamos registrado, ok? Agora, eu gostaria que vocês olhassem a partir dessa primeira que está escrito aqui, olha para essa segunda igualdade que eu apresento aqui na segunda linha. Ela está relacionada à primeira igualdade? É a mesma igualdade? O que vocês acham? Quais as mudanças que foram realizadas da primeira igualdade para a segunda igualdade? O que mudou? A posição da letra A com a letra I. Isso, então, dois termos trocaram de lugar. Que, quando eu tenho uma igualdade de razões, que nós chamamos de proporção, esta é uma propriedade, que é assim, o E é um extremo e o A também é chamado de extremo. E é possível trocar os dois extremos de lugar e não alterar a igualdade. Eu não trouxe aqui, mas pergunto, o B e o D são chamados meios, né? Vocês acham que eu poderia trocar o B e o D de lugar? Sem alterar o valor da igualdade? E a resposta é sim, essa é uma outra propriedade de uma proporção. E aqui eu escrevo ainda uma outra maneira, olha, da segunda igualdade para a terceira igualdade. Qual o processo que foi realizado da segunda para a terceira igualdade? É uma famosa propriedade que os estudantes
utilizam muitas vezes, até às vezes de maneira inadequada, né? Mas é aquela propriedade que diz que, numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, que é o famoso multiplicar em cruz, né? Todas essas nomenclaturas é preciso explorar com o estudante também, para que ele possa entender e avançar com suas aprendizagens. Então, essa questão de analisar uma igualdade, ela é uma habilidade que está prevista para antes do 9º ano, mas aqui a gente pode retomar, até pensando no momento que estamos vivenciando. E aí, só para dar um exemplo, na proposta lá no plano de ação, a gente também coloca uma conversa com os professores. Então, a gente traz atividade, traz algumas perguntas que podem conduzir toda a proposta em sala de aula, e a gente traz também uma conversa. Então, olha só, professor, aproveite esse momento de retomada do conceito de semelhança e de proporções, e avalie o conhecimento do estudante a respeito de alguns pontos. Por exemplo, eles conhecem as características das figuras geométricas, eles utilizam vocabulário geométrico adequado, eles identificam quais são os lados homólogos, eles reconhecem os ângulos correspondentes e identificam que eles são congruentes, eles conhecem as características de 2 triângulos semelhantes. E aí, se necessário, aproveite também esse momento para retomar as propriedades da proporção, como nós fizemos aqui. Então, voltando que o nosso objetivo é conhecer, ter um primeiro contato com o plano de ação, então as propostas que são apresentadas são dessa forma. A gente apresenta a proposta, algumas orientações de como vocês podem conduzir na sala de aula, claro que fica a critério de vocês, são apenas algumas inspirações, e também alguns bate-papo para que vocês possam aproveitar os momentos até para avaliar as aprendizagens e possibilitar com que o estudante possa avançar, ok? Uma outra proposta que eu trago aqui, lá do plano de ação, chamada Triângulos aos Pares. Nesta atividade, a proposta é utilizar um aplicativo que eu vou mostrar para vocês. Mas caso o estudante não tenha acesso ao aplicativo, não tenha acesso ao computador ou à internet, não tem problema. Você, professor, pode entregar alguns cartões em formato de triângulos e os estudantes podem fazer toda a exploração da mesma forma, tá? A proposta que vem agora, ela é além do conceito de semelhança. Na primeira proposta que eu apresentei, a ideia era trabalhar o conceito de semelhança. Agora nós vamos investigar quando que 2 triângulos são semelhantes. É preciso verificar tudo, né? A gente já falou que tem que ter 3 ângulos congruentes, os correspondentes congruentes, os 3 lados homólogos proporcionais. Será que é preciso investigar tudo isso? Geralmente, a gente apresenta de uma forma mais expositiva o que nós chamamos de casos de semelhança. Aqui, a gente vai apresentar uma proposta para avaliar um caso, analisar um caso de semelhança. E lá no plano de ação, tem proposta para os outros casos também, mas eu não trouxe todas para cá. Ok? Então, a ideia, eu vou colocar um link aqui no chat. Esse é um link do GeoGebra, talvez vocês já conheçam esse recurso, né, o GeoGebra. Ai, meu chat está travado. Meu chat está travado porque alguém, acho que travou na hora de pedir autorização, tá vendo? Eu não estou conseguindo nem autorizar e nem trazer no chat. Eu vou fazer assim, ó, eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho aqui o aplicativo aberto, depois eu ponho o link e vocês podem ter acesso a ele. Então, a ideia é disponibilizar o link e é que os estudantes tenham um momento de
conhecer esse aplicativo. Então, nós temos 2 triângulos, e lá tem algumas perguntas. O que vocês identificam nesses triângulos, o que é possível afirmar sobre eles, né? E aqui nós temos um controle deslizante, olha. Estão vendo a modificação que eu estou causando aqui? Veja que eu estou alterando o valor da medida do ângulo A. E essa alteração está acontecendo nos 2 triângulos. Eu posso também alterar a medida do ângulo B. Depois que o estudante fez essa exploração inicial, aí existem algumas propostas para encaminhamento da atividade. Então, a primeira pergunta que nós apresentamos lá é: quais as semelhanças e diferenças entre esses 2 triângulos? Só olhando para esses triângulos. Então, eu vou mostrar novamente e gostaria de ouvir. Alguém gostaria de falar o que é possível ter certeza de semelhança, o que ainda não é possível? Quem gostaria de contar um pouquinho? Tem 2 ângulos de 90 graus, 2 ângulos retos. Nesse triângulo que eu estou compartilhando? Ah, na mudança que você fez. Eu mudei. Desculpa. Vamos olhar para essa figura agora. Agora eu não vou mudar mais, professora. O que você poderia dizer? O que você falou da parte certa, só que eu mudei a medida do ângulo, né? Sim. Mas o que você identifica aí, professora? O que nós temos nos 2 triângulos que eu tenho certeza que tem a mesma medida, por exemplo? Os ângulos de 90 graus. Um ângulo de 42 graus, perfeito. E um outro ângulo de 87. Perfeito. Então, esses 2 triângulos, por enquanto, a única coisa que eu sei deles é que eles têm 2 ângulos congruentes, os ângulos correspondentes congruentes. Será que eu posso afirmar que o terceiro ângulo também é congruente, mesmo sem olhar para a medida deles? Com toda certeza, soma dos ângulos internos 180 graus. Isso, então a gente vai trazendo esses conceitos que vocês já estão trazendo aí. Já que a soma dos ângulos internos sempre é 180 graus, se eu tenho um ângulo de 87 e um ângulo de 42, com certeza o terceiro ângulo tem a mesma medida. E dá para utilizar um recurso aqui, que é a medida de ângulos, e descobrir que é a mesma medida, mas nós não queremos nesse momento. Nós vamos trabalhar agora com o que nós temos. Nós temos 2 triângulos que têm 2 ângulos congruentes. Tudo bem? Já dá para afirmar alguma coisa a mais além disso, neste momento? Pelo que está apresentado aí, acho que ainda não, né? Então, identificamos semelhanças, diferenças ainda não sabemos. Agora, olha só a orientação. Com o auxílio do comando distância, lá naquele aplicativo, eu vou poder descobrir o comprimento de cada lado desse triângulo. Então, olha só. Eu vou voltar no aplicativo. Então, vocês estão vendo essa tecla aqui em cima, olha, que está escrito... Espera aí, deixa eu abrir. Distância, comprimento ou perímetro. É só eu selecionar esse ícone e clicar, por exemplo, sobre o lado azul. Perceberam que apareceu a distância? Vou repetir o processo no outro lado azul. E desta forma, eu consigo verificar todas as medidas dos vermelhos e dos verdes. E aí vem mais uma questão lá no plano de ação. Deixa eu chegar aqui, ó. Com o auxílio de uma calculadora, divida a medida dos lados homólogos e verifique se eles são semelhantes. Então, veja, os estudantes já construíram o conceito de semelhança, eles já viram que esses 2 triângulos só tinham 2 ângulos, os ângulos correspondentes congruentes, 2, né? E agora a proposta é, agora meça os lados.
E o que vocês, agora professores, né, o que vocês acham que eles vão descobrir? Sobre a medida dos lados. Com certeza, eles vão descobrir que esses lados são proporcionais. E aí eles podem pensar, nossa, mas será que não é só para esse triângulo que eu desenhei? Ah, então vamos mudar, por exemplo, a medida dos ângulos. Veja que também mudou a medida dos lados. E aí ele pode fazer outra investigação. E ele vai descobrir novamente que esses dois novos triângulos, eles têm o mesmo formato e eles têm dois ângulos congruentes. E quando eu olho para a medida dos lados, os lados são proporcionais. E ele pode investigar várias situações. É bacana quando eles trabalham em grupo, porque cada grupo utiliza uma medida diferente. E aí a gente pode pedir para que eles contem quais as medidas que eles tinham nos triângulos e o que eles concluíram. E a ideia é que no final de todas as explicações, todas as socializações dos resultados, eles percebam que, para qualquer medida desses dois ângulos, os lados sempre vão ser proporcionais. Ou seja, esses dois triângulos sempre terão mesmo formato, ângulos correspondentes congruentes e lados homólogos proporcionais. Ou seja, eles são semelhantes? Sim, pensando naquela definição que a gente já formulou hoje, eles sim são semelhantes. Então, a ideia aqui é trazer a construção de um dos casos, deixa eu só colocar isso, a construção de um dos casos de semelhança. Qual caso de semelhança estava envolvido aqui? O caso que envolve ângulo, que nós chamamos de AA. Então, a partir dessa exploração, o estudante vai entender que quando ele identifica dois triângulos com dois ângulos correspondentes congruentes, ele não precisa mais avançar na investigação. Com certeza, esses dois triângulos são semelhantes. É o caso de semelhança ângulo-ângulo, que nós chamamos de AA. Então, vejam, muitas vezes, em até materiais didáticos, esses casos são apresentados de uma forma muito teórica, né? E os estudantes não percebem o porquê, a importância de conhecer os casos. Muitas vezes eles decoram os casos de semelhança. Então, aqui, né, nesse percurso deste plano de ação do 9º ano, a proposta é que o estudante investigue e construa o conceito dos casos de semelhança através da investigação. Alguém gostaria de falar? Prof. Carla, queria pedir para você se você conseguiria tentar aceitar os demais colegas que estão tentando acessar a reunião. Então, o que está acontecendo é o seguinte, eu vou tentar mais uma vez, mas eu já tentei, ó. Ah, agora veio. Alguém estava travando, sabe? Não, tranquilo, obrigado. Agora consegui liberar. Olha só, eu vou aproveitar, então, e vou colocar no chat o link desse aplicativo. Ele está lá no plano de ação, tá? Não tem... Vocês vão acessar lá no plano de ação, tem esse endereço, mas eu trouxe aqui, se você quiser salvar para ir, no momento, explorar mais, e tem outros links com os outros casos de semelhança, ok? Podemos avançar, então? E aí, eu trago novamente uma fala que tem lá no plano de ação. Professor, aproveite as discussões coletivas para identificar se os seus estudantes utilizam o vocabulário correto, se conhecem o conceito de congruência e de semelhança, inclusive discutir a diferença entre congruência e semelhança, né? Identificam os lados proporcionais, os ângulos congruentes, e aqui, nessa roda de conversa, enquanto eles estão fazendo a exploração das suas descobertas, é o momento de nós alinharmos também os pontos que precisam ser alinhados. A matemática tem um rigor e esse rigor precisa ser respeitado, não é mesmo?
Então, é preciso ter cuidado e orientar os estudantes para que eles utilizem o vocabulário adequado, né? Então, nesse momento que eles estão socializando, é um momento, sim, de fazer os alinhamentos cabíveis para que eles avancem, inclusive, com o vocabulário, ok? Muito bem. E aí, como eu disse lá no plano de ação, prossegue as investigações dos casos de congruência, mas eu não vou trazer todos aqui, e eu vou avançar com a próxima proposta que está lá nesse percurso, que recebe o nome de um triângulo dentro do outro, e aqui a conversa inicial é que também nós vamos utilizar um outro aplicativo, mas claro que se o estudante não tiver acesso a esse aplicativo, toda a exploração pode ser feita com apenas um papel quadriculado e a construção de triângulos, retângulos neste papel quadriculado. Mas aqui, como nós estamos num momento síncrono, remoto, né? Eu vou também utilizar o aplicativo. Então, olha só. Eu vou apresentar um aplicativo, vou compartilhar a tela se alguém não conseguir acessar, e eu vou fazer algumas perguntas. A ideia é que você possa ir acompanhando no aplicativo para responder as perguntas que eu vou conduzindo. Combinado? Deixa eu colocar o link aqui, que agora está... alguém perguntou, esse é o percurso do 9º ano, sim, tá? É um dos percursos do plano de ação do 9º ano. Olha só, coloquei um link. Vou pedir para quem tiver a possibilidade acessar esse link. Quem não tiver, não tem problema, eu vou abrir aqui na minha tela. Acho que já acessaram quem pôde acessar. Quem não pôde vai acompanhar junto comigo, ok? Então, eu gostaria que vocês observassem esse triângulo que aparece no aplicativo. E quem quer me falar características desse triângulo? O que vocês identificam nesse triângulo? Alguma característica? Retângulo. É um triângulo retângulo, perfeito. Tá? Quem sabe me dizer como chama a hipotenusa? A gente vai fazendo essas explorações, né, com os estudantes. Quem sabe me dizer como chama essa hipotenusa? Lado A. O lado A é a hipotenusa. Aí a gente pode retomar por que é hipotenusa, né? Porque aí a gente vai sentindo o que o estudante ainda não construiu e a gente vai aproveitando esse momento para fazer os alinhamentos. Lembrando que ele pode estar chegando, sim, com algumas fragilidades, né? E aí, o próximo passo é a seguinte orientação, que está lá no plano de ação. Selecionar o botão exibir altura. Está vendo que tem um botão aqui, exibir altura? Eu vou pedir para você selecionar e observar o que aconteceu, enquanto eu autorizo quem está chegando agora. Eu vou ativar aqui o exibir altura. Quem saberia explicar o que aconteceu agora? Então, eu estava com essa situação. Ao clicar exibir altura, veja o que aconteceu. Quem sabe me contar o que aconteceu no triângulo? Dividiu em 3 triângulos? E eu passo agora a ter 3 triângulos. Quais são eles? Vamos ver se... Às vezes os estudantes não visualizam os 3. Quais são eles? ABH. Então, ABH. Vou pedir para todo mundo localizar o triângulo ABH aí no seu aplicativo. Que mais, professora? AHC. AHC. E ABC. E ABC. Então, agora nós temos 3 triângulos. Existe uma característica comum a esses 3 triângulos? Triângulos retângulos? Os 3 são triângulos retângulos. E aí a gente poderia até perguntar como ter certeza que esse triângulo é retângulo?
Alguém saberia justificar por que esse triângulo é retângulo? Imagine que eles não têm lá um transferidor, eles poderiam até medir, né? Mas imagine que não, eles não têm o transferidor. Como eles poderiam justificar? Porque as alturas são ângulo de 90 perpendiculares. graus. Todos eles têm ângulo de 90 graus. Todos eles têm ângulos de 90 graus. O professor falou algo da altura, professor, eu não ouvi muito bem, você poderia repetir? A altura é sempre perpendicular. Isso, então, olha uma propriedade que também é de um tema, um objeto de conhecimento que também não é do nono ano, é de anos anteriores, mas a gente pode retomar aqui, ó. Quando eu tracei a altura AH, essa altura AH é perpendicular à base BC. Sempre que eu traço a altura, ela chega perpendicularmente ao lado oposto. Então, eu posso ter certeza que esse ângulo aqui, que está ressaltado em verde, ele é reto, porque é a propriedade da altura. Logo, eu tenho 3 triângulos retângulos, como vocês bem disseram. Mais uma pergunta. No triângulo grande, no triângulo inicial, vejam que vocês tinham me dito que a hipotenusa media A, chamava A. Quando eu tracei a altura, essa hipotenusa foi dividida em 2 partes. Como chamam essas 2 partes? Quem gostaria de contar? C e B? Espera só um minutinho, deixa eu só autorizar aqui quem está pedindo. Opa! E eu volto aqui para a gente... olha para a hipotenusa A. Pensa no triângulo inicial. A hipotenusa era A, vocês já tinham me dito isso. Ao traçar essa altura, eu dividi a hipotenusa em 2 partes. Quem saberia me dizer como chamam essas 2 partes? As letras são N e M, ok. Mas elas têm um nome. Projeção dos catetos? Isso mesmo. Então, quando eu pego o cateto C, ou então AB, e projeto sobre a hipotenusa, eu obtenho o segmento N, eu projeto perpendicularmente. A ideia é como se eu pegasse cada ponto do cateto C e fizesse a projeção perpendicular. Vai dar origem ao segmento N. É por isso que o segmento N recebe o nome de projeção do cateto C. E é importante a gente trazer esse conhecimento para o estudante também, porque às vezes ele pega um livro didático, e ele encontra lá projeção do cateto. O que é a projeção, não é mesmo? Então, a projeção ortogonal, no caso aqui, é o segmento N, quando eu falo da projeção ortogonal do cateto C. E quando eu falo da projeção ortogonal do cateto B? Qual é a projeção ortogonal do cateto B? Como chama essa projeção ortogonal do cateto B? Olha para o cateto B. Projeta todos os seus pontos sobre a hipotenusa. Vai dar origem a que segmento? Como está chamado esse segmento aqui? Segmento N. Tudo bem? Então, é importante que o estudante também vá se familiarizando com esse vocabulário adequado. Lá no plano de ação tem uma próxima orientação. Vocês estão vendo que tem aí 3 controles deslizantes, que chamam TRI1, TRI2 e TRI3. Eles estão aqui. Quem está com o aplicativo aberto, eu vou pedir para vocês movimentarem esses controles deslizantes para a direita, observando o que acontece no aplicativo. Vou fazer o mesmo aqui para quem não pôde acessar, ó. Olha o que acontece ao movimentar o primeiro controle deslizante. O que aconteceu? Olha o segundo controle deslizante. E olha o terceiro controle deslizante. Então, nesse momento, nós temos aqui uma visualização mais adequada para que eu identifique os 3 triângulos, os seus elementos,
Tá claro? É como se eu recortasse esses triângulos e colocassem aqui. E agora eu vou pedir para vocês, enquanto eu autorizo quem chegou, quem está com o aplicativo aberto, eu vou pedir para que vocês movimentem agora esse novo controle deslizante, que chama Comp, e depois me responda a seguinte pergunta que está lá no plano de ação. Olha para os 3 triângulos. Existe alguma semelhança entre eles? Sim ou não? E por quê? Eu vou movimentar o controle deslizante, porque isso vai também facilitar, olha, quando eu movimento esse controle deslizante, é como se eu estivesse sobrepondo os 3 triângulos. Acho que isso ajuda a visualizar também. Olha, os 3 separados e os 3 sobrepostos. E aí, alguém já tem alguma conclusão? Se esses triângulos, se tem semelhança alguma entre 2 desses triângulos, por exemplo? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Sim, né? Porque os ângulos seriam iguais. Isso, então, olha só. Olha para o primeiro triângulo, que é o triângulo maior, olha para o triângulo que está no meio e olha para o triângulo que é o menorzinho. Olha o que a professora traz. Os ângulos deles, os ângulos correspondentes são congruentes? Então, vamos pensar. Nesse triângulo maior, um ângulo mede beta, o outro mede alfa e o outro mede 90 graus. Esse segundo triângulo foi retirado deste mesmo triângulo inicial aqui. Então, o beta tem o mesmo valor, com certeza, porque o beta é o mesmo. O alfa também tem o mesmo valor, porque também foi retirado daqui. A mesma exploração para o terceiro. Então, lembra que os estudantes acabaram de vivenciar e de descobrir os casos de congruência? Então, pensando no caso ângulo-ângulo, com certeza eu posso afirmar que esses 3 triângulos são semelhantes, os 3, só 2. A professora acha que são os 3, professora? Sim. Os 3. Alguém discorda? Alguém concorda? Acho que fica claro para todos que eles são semelhantes a partir de tudo que nós já percorremos aqui hoje, não é mesmo? Então, aí, o próximo passo é, já que eles são semelhantes, eu gostaria que vocês escrevessem, pegue uma folha de papel e escrevessem quais as proporções existentes, ou seja, identifica quais são os lados proporcionais e escreva as proporções existentes. Eu vou passar para o meu slide, que acho que a figura fica um pouquinho maior. Então, aqui a gente já concluiu, pelo caso AA, que eles são semelhantes, tá? Eu só trouxe a figura para cá porque fica maior no slide. Então, eu queria que vocês escrevessem todas as proporções que vocês identificam aí, como nós fizemos anteriormente na proposta inicial. Ok? Quem queria contar o que escreveu? Quais as proporções obtidas? Alguém gostaria de compartilhar?
sim? Todos concordam que eles são os três semelhantes? Sim. Já tem no chat, agora que eu vi. Professor Lucas escreveu A sobre C, B sobre H, C sobre N. Aí ele escreveu B sobre A. Eu queria entender um pouquinho melhor, professor. A primeira linha, A sobre C, deixa eu ver. Você usou 2 triângulos, é isso? Eu queria só entender quais os triângulos que você está trabalhando, professor Lucas. Você poderia contar um pouquinho para a gente? Eu acho que primeiro ele trabalhou com o primeiro e terceiro. Foi isso, professor? Então, vamos combinar assim. É que se eu compartilho a tela, eu não vejo o que o professor Lucas escreveu. Deixa eu ver aqui. Ele não pode falar. Entendi, professor. Tá ok. Usei os 3 da direita. Olha, vamos olhar, olhe para os seus registros e vamos validar com o que se conversa com o que eu trouxe aqui. Então, olha só, quando eu considero os 2 primeiros triângulos, que eu estou chamando de triângulo 1 e triângulo 2, eu consigo montar essa proporção. Lembra que nós dissemos que existem outras formas de escrever essa mesma proporção, ok? Então, eu optei por escrever A está para B, B está para M, C está para H. A está para B, B está para M, C está para H. Isso, ok. Quando eu trabalho com os triângulos 1 e 2. Depois, eu posso trabalhar com os triângulos 1 e 3, porque eles também são semelhantes. E eu tenho aí as seguintes relações. A está para C, que são as hipotenusas, né? B está para H, que são os ângulos opostos que são os lados opostos ao ângulo alfa, e C está para N, que são opostos ao ângulo beta. Agora, eu posso pensar, então, no segundo e no terceiro, e obtenho essas relações apresentadas aqui. Então, enquanto eu autorizo quem está chamando, eu gostaria que vocês validassem, se alguém quiser comentar. Não é a única forma de registrar, a gente já viu isso hoje, né? Alguém quer contar se utilizou uma outra proposta? Ok? Muito bem. Então, olha só, eu trouxe aqui as 3 proporções, todas as relações que nós conseguimos estabelecer. Agora, eu vou pedir para que todo mundo olhe para... Se você fez uma diferente da minha, só para a gente ter um ponto de partida comum, nós vamos partir dessa que eu estou projetando, ok? E aí, a minha pergunta é assim, olhando para essa primeira expressão e considerando somente a primeira igualdade, então, deixa eu fazer uma marca aqui, pegar uma caneta, vamos considerar essa primeira igualdade apenas. Lembra que nós já retomamos que existe a propriedade que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que é aquele famoso multiplicar em cruz? Qual a expressão que a gente obtém multiplicando em cruz, mas relacionando aos lados desse triângulo inicial? Então, olha só. Ao multiplicar em cruz, nós encontramos que b ao quadrado é a vezes m, mas essa expressão b ao quadrado igual a vezes m não faz sentido para o estudante. Vamos olhar no triângulo inicial. O que era o b nesse triângulo inicial? Ele não era um cateto? Olha o a. O que é o a? Não é uma hipotenusa? E olha o que é o m. A gente até discutiu que o M é a projeção desse cateto. Então, vejam, a exploração que o estudante vai fazendo vai levando a encontrar uma das relações métricas do triângulo retângulo, que é aquela hipotenusa ao quadrado é igual a... Perdão, falei errado, desculpa. Cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa.
Da mesma forma, trabalhando ainda com a mesma igualdade, eu poderia trabalhar com com as frações que estão nos dois extremos. E, a partir delas, eu descubro uma outra relação métrica no triângulo retângulo, que é aquela que diz hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. E lá no plano de ação, o passo a passo para descobrir as 4 primeiras relações relações métricas do triângulo retângulo, eles aparecem lá nesse passo a passo. Então, a ideia aqui, voltando à ideia do plano de ação, é que o estudante vá investigando, descobrindo essas relações a partir do conceito de semelhança. Então, tudo partiu do conceito de semelhança, e a gente vai conduzindo e possibilitando que ele avance, tá? Então, essa é uma das propostas. Então, depois, durante a proposta, tem também uma fala com o professor. Então, professor, é muito importante circular entre os grupos para ter clareza que todos os estudantes compreenderam essa proposta. Essa proposta é uma proposta bem exigente. Ela vai levar algumas aulas, os estudantes precisam estar trabalhando em grupos, né? Aproveite o momento para circular entre os grupos e para verificar quais as dúvidas, para fazer alinhamentos, para indicar possíveis caminhos para que eles possam avançar na investigação. Esse também é o momento para, se você percebe que algum grupo não está retomando algum conceito anterior, ajude-os, traga boas perguntas para que ele possa retomar esses conceitos, ou mesmo construí-los neste momento, se ainda não foi construído anteriormente. Ok? E, a partir daí, veja que até agora nós tínhamos 4, vou voltar aqui só um minutinho, nós temos 4 relações métricas do triângulo retângulo, mas, na verdade, está faltando uma, né? Que é ainda o teorema de Pitágoras. Então, aí, o plano de ação continua com uma nova proposta, mas nesta nova proposta, ele parte de todas as conclusões que foram feitas até aqui. Então, retomando as 4 relações métricas que já foram construídas, investigadas, vamos dizer assim, descobertas, a ideia é que o próximo passo, o estudante construa uma justificativa algébrica para o teorema de Pitágoras, né? Existem muitas justificativas geométricas, né? Que são aquelas figuras que mostram o triângulo retângulo e a área de cada um dos seus lados, né? Transformando o lado em quadrados, a área de cada quadrado, enfim. Aqui, a ideia é uma justificativa algébrica. Então, a partir das relações que eles já descobriram, a ideia é que eles selecione as que têm o cateto ao quadrado. Então, essa é uma relação que tem o cateto ao quadrado, porque B é um cateto, e essa é outra relação que tem o cateto ao quadrado, porque C é o outro cateto. E aí, as orientações que o professor coloca é que, ao selecionar essas 2 expressões, o estudante pode somar membro a membro, né? E, a partir da soma e da manipulação dos símbolos, ele chega na expressão onde hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, que era o objetivo, chegar até ele. Claro que, a partir da investigação, são propostos lá no plano de ação exercícios e que você pode utilizar do seu material didático, enfim. A ideia é que você, a partir da investigação, proponha situações em que o estudante vai poder aplicar, mobilizar os conhecimentos e resolver situações, calcular alturas, distâncias, através dessas relações que ele descobriu aqui. Até aqui tudo bem? Alguém gostaria de trazer alguma pergunta? Vocês estão quietinhos? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui.
Alguém? Eu vou parar só um pouquinho de compartilhar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Está claro a proposta do plano de ação, como ela é apresentada para o professor? Então, além da explicação, além da questão do conteúdo, da integração das habilidades propostas, e tem toda uma orientação metodológica, algumas possíveis explorações que você pode fazer na sua sala de aula, mas é claro que você vai poder trazer o seu jeito, vai poder explorar também alguns pontos que você considera necessário mediante a sua turma. Mas a ideia é um primeiro contato. Tudo bem até aí? Eu só trouxe mais uma e agora a ideia é... Tá ok? Alguém abriu o microfone e gostaria de fazer alguma colocação? Tá, então eu vou voltar a compartilhar. Falta só uma outra proposta que eu trouxe, nós não vamos vivenciar, eu só vou contar um pouquinho sobre ela. Então, depois, né, que o estudante construiu o conceito das relações métricas, inclusive do Teorema de Pitágoras, uma proposta fazer a elaboração de situações-problemas. Então, qual a proposta que está lá no plano de ação? A ideia é que cada estudante tenha contato com um mapa da sua cidade, da sua redondeza. Então, ele pode imprimir esse mapa de um aplicativo, então o professor pode disponibilizar esse mapa para os estudantes, ou eles podem também trabalhar com o próprio aplicativo. A ideia, vou fazer só eu tenho um aplicativo aqui aberto só para mostrar mais ou menos. Então, a ideia é que ele localize 3 pontos no mapa, de forma a obter um triângulo retângulo. Tá? Então, ele vai localizar 3 pontos no mapa, de modo a formar um triângulo retângulo. Eu vou pegar alguns aqui só para a gente entender um pouquinho melhor a proposta. Esse triângulo não está retângulo, então eu posso pegar outro ponto. Enfim. E a partir desta... Isso, um pouquinho mais retângulo, né? Então, ele vai identificar 3 pontos no mapa que, aparentemente, estão no desenho de um triângulo retângulo. A partir daí, ele vai medir com régua a distância entre 2 pontos. E depois entre mais 2, ou seja, dos 3 lados, ele vai descobrir 2. E aí é importante discutir com o estudante se, quando ele está medindo aqui no mapa, ele está encontrando a distância real ou a distância do mapa, né? E como fazer para passar da distância do mapa para a distância real? Por exemplo, imagine que ele descobriu que a distância entre esses 2 primeiros pontos é 7 centímetros, por exemplo. Aí ele vai consultar a escala que tem no mapa, para obter o valor real desta distância entre esses 2 pontos, né? E aí ele vai trabalhar, pode ser com uma calculadora. Mas, enfim, a ideia é ele localizar um triângulo retângulo, ele medir 2 de seus lados, ele encontrar a distância real desses 2 lados, né? A partir do mapa, e depois ele formula uma situação-problema. Lembre-se que, na base, a ideia de formular problemas é muito forte, né? Então, ele formula um problema a partir dessas 2 medidas que ele já obteve, e ele troca de atividade com outro grupo, e um grupo resolve o problema que o outro grupo elaborou. É claro que a ideia aqui é que eles utilizem o Teorema de Pitágoras, que foi foco dessa nossa exploração, não é mesmo? Depois que os estudantes resolveram os problemas, eles podem, por exemplo, acessar um aplicativo como esse que eu estou e validar se a resposta encontrada foi exatamente igual à resposta que está no aplicativo. E provavelmente pode ter, sim, uma margem de erros. E aí conversar com o estudante por que essa margem de erros, né? Onde pode ter ocorrido esse valor que não é exatamente o valor real. Então, pode ter ocorrido
na hora da medição, né? Na hora do arredondamento num cálculo, e isso deu um valor, por exemplo, próximo e não exatamente o valor que aparece no aplicativo. Tá? Então, esta é mais uma das propostas que estão apresentadas lá, que é a ideia de ir além depois da construção do Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Então, deu para perceber, claro que é um encontro muito curto, né? Muitos participaram no chat, mas muitos ficaram tímidos em abrir o microfone, mas deu para perceber a metodologia que é apresentada lá no plano de ação? É uma metodologia, professora. A professora disse que está usando o conceito de proporção novamente. Sim, está usando o conceito de proporção novamente nessa última atividade, né? E qual a ideia central da metodologia que é utilizada durante todos os percursos, durante toda a proposta? A ideia é o estudante com uma postura ativa. É o estudante investigando, é um estudante formulando hipóteses, é o estudante validando essas hipóteses, né? Então, a investigação dando lugar para o estudante ser protagonista da sua própria aprendizagem. Ele também precisa se responsabilizar pela sua aprendizagem, né? E esse é o momento. O professor Juliano gostaria de falar? Sim, professora, eu só queria ressaltar, né, a importância da leitura na íntegra dos planos de ação. Ali você consegue ver todos esses procedimentos, essas sugestões, essas dicas, os links, os caminhos do que você deve realizar. Então, no plano de ação, quando você senta, se debruça sobre ele, você consegue visualizar tudo isso e, consequentemente, o plano de ação também apresenta quais habilidades da BNCC estão presentes ali e que estão de acordo com o currículo da nossa rede e que está sendo utilizado, né? Então, o percurso em si, o plano de ação, ele tem tudo detalhado. O professor tem que dar uma olhadinha nesse material, né? O microfone, Carla. Eu tinha fechado porque o meu estava dando eco no seu. Eu aproveitei a sua fala e já vou compartilhar o próximo slide que estava aqui, porque, olha só, vem bem ao encontro do que você acabou de dizer. No plano de ação, em cada percurso, lembra que eu disse, são 4 percursos, cada percurso tem o seu vídeo, né? O vídeo da especialista contando sobre o percurso, e logo em seguida vem uma tela como essa. Nessa tela vem bem explícito quais as habilidades que são aquelas essenciais que eu falei no começo do nosso encontro e que serão contempladas neste percurso. Então, olha só, no percurso 3 do 9º ano, são contempladas todas essas habilidades. São 4 habilidades nesse percurso. Sendo que a habilidade 14, que é essa que está aqui na posição mais central, na cor azul, fundo azul, ela é a que nós chamamos de habilidade mãe, que vai dar origem ao trabalho com as outras habilidades. Então, eu convido vocês para um exercício agora. Esse é um slide lá do plano de ação do percurso 3. Como eu disse para vocês, nós não pudemos explorar esse percurso 3 na íntegra, porque ele é muito mais extenso, né? Ele é previsto para 1 mês de duração. Então, eu vou pedir para que vocês leiam as habilidades 10, 14, 12 e 13, só para dizer quais foram contempladas hoje e quais não foram. Lembrando que aqui é um recorte, mas, com certeza, todas elas são contempladas lá no plano na íntegra, tá? Como ele colocou, a importância de fazer a leitura de todo o plano. Então, eu vou voltar a compartilhar. Vamos dar uma olhadinha para a habilidade 10. Aqui na habilidade 10 está trazendo ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversal. Nesse nosso encontro, nós abordamos essa habilidade, sim ou não? Quem puder abrir o microfone. Habilidade 10.
Sim ou não? Falamos de retas paralelas cortadas por transversais? Não, não falamos. Mas lá no plano tem, é que nós não estamos fazendo todas as propostas, lembra? Olha para a habilidade 14, resolver e elaborar problemas aplicando o teorema de Pitágoras. Fizemos algo sobre esta habilidade, não na íntegra, claro, mas contemplamos parcialmente essa habilidade? O que vocês acham? Talvez a questão de proporcionalidade. E o do teorema de Pitágoras, naquela última atividade do mapa, por exemplo? Conversa com essa habilidade? O que vocês acham? Lá naquela proposta, o estudante vai resolver e elaborar problemas envolvendo o teorema de Pitágoras. Então, a 14 foi contemplada hoje, né, na nossa fala. E a 13, demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, inclusive o teorema de Pitágoras, utilizando as semelhanças de triângulos. Acham que nós tocamos nesse assunto hoje? Sim, né? Reconhecer condições, agora 12, reconhecer condições necessárias e suficientes para que os triângulos sejam semelhantes. Falamos um pouquinho sobre isso hoje? Sim, né? No caso AA. Então, todas elas, lá no plano de ação, todas elas são contempladas. E veja que elas são contempladas de forma integrada. Então, são as habilidades essenciais, não são só essas. Essas são as do percurso 3. Tem as do percurso 1, as do percurso 2, as do 3 e as do 4. E elas são todas trabalhadas de forma integrada. Tudo bem? Então, agora, o próximo passo, como eu costumo dizer, é colocar a mão da massa, fazer a leitura, entender melhor as propostas. Aqui foi um encontro muito rápido, né? Não deu para explorar tudo, deu para mostrar alguns pequenos recortes do que está lá no plano de ação. Mas vale a pena conhecer. Se você ainda não teve a oportunidade, converse com seu coordenador ou com o pessoal da secretaria como você pode fazer para acessar esse plano, ok? A ideia é que você leia antes de levar para a sala de aula. Leia, veja os materiais necessários, faça as adaptações que você achar conveniente para a sua turma. Então, não é um plano engessado, né? Ele tem a sua flexibilidade, sim, e ele é proposto para 4 meses aproximadamente. Então, eu vou agora disponibilizar novamente o link de presença. Então, no começo do nosso encontro, eu já disponibilizei um link de presença para o Matema, só que alguns professores acessaram depois. Então, se você ainda não registrou sua presença, eu estou colocando novamente o link de presença. Quem já registrou, não precisa registrar novamente, ok? E agora eu vou colocar para todos um outro link, que é um link de avaliação da nossa formação. Então, esse é de praxe do Matema, sempre que a gente realiza uma formação, a gente quer ouvir a opinião de vocês. Então, é também o formulário Google, vocês acessam esse link e ele vai fazer você vai avaliar alguns itens que ele propõe. Então, a comunicação da formadora, o material, alguns itens para você avaliar, é muito importante a sua avaliação. E o último item é deixe seu recado para o nosso time. Fique à vontade para deixar o seu recado e dizer o que você quiser. A gente lê todas e muitas vezes essas dicas também que vocês colocam servem para refletirmos, para avançarmos também essa ideia. Então, eu gostaria que vocês registrassem a presença, quem ainda não registrou, realizasse a avaliação, quem ainda não fez. Eu ainda estou aqui, mas como antes de encerrar a gravação, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero ter contribuído com conhecimento sobre o plano de ação, né? Então, quem ainda não teve o contato, eu acho que já deu para dar uma ideia, e daqui para frente é com vocês.
tá? O Matema está à disposição. Fiquem à vontade para avaliar. E eu costumo pedir para os professores também colocarem no chat alguma palavra ou expressão sobre a formação. Alguns professores já colocaram, obrigada. Eu vou só encerrar a nossa gravação e eu continuo aqui, eu quero ouvir dúvidas, eu quero ouvir vocês. Então, eu só vou encerrar a gravação, ok? Muito obrigada pela presença de todos.